Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Te convido a refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus faz aqui nesse trecho do Evangelho de Mateus um momento de interpretação e explica para os seus discípulos o significado de uma parábola. A parábola da semeadura do trigo, onde junto cresce o joio que foi semeado pelo inimigo. E fazendo essa interpretação, Jesus aprofunda o significado da sua pregação para que os seus discípulos possam ir conhecendo cada vez mais os mistérios do reino de Deus. E é importante perceber também todo este cuidado que Jesus tem para que os discípulos aprofundem o seu conhecimento, a sua compreensão. Como é necessário, na medida que nós vamos intensificando a nossa intimidade com o Senhor, aprofundar a nossa compreensão da fé, a fim de que nós possamos dar as razões da nossa fé, da nossa esperança a todos aqueles que nos pedirem. Então é muito importante nós sempre cultivarmos esse aprofundamento da fé, este conhecimento daquilo que acreditamos, aprofundar as razões pelas quais nós acreditamos, nós cremos e assim praticamos a palavra. Então Jesus faz essa interpretação, fazendo uma leitura de que essa semeadura é a evangelização. Aqueles que acolhem a palavra, aquela boa semente, são os que praticam bem, são os filhos do reino de Deus. O joio, aqueles que praticam o mal, é o diabo que acaba por semear o joio no mundo, né? O campo é o mundo. E são os anjos os ceifadores, os que realizarão a colheita, pois cabe aos mensageiros de Deus operacionalizar o reino, a chegada do reino e também o julgamento de Deus. Então, todos nós, evangelizadores, aqueles que vivem a palavra de Deus, somos convidados a semear, mesmo no meio do joio, mesmo no meio de tantas tentações, dificuldades, lutas da vida. Nessas intempéries da história, somos convidados nesta fidelidade, confiança no Senhor, a fazermos o bem, semearmos no mundo o bem. Nós sabemos que existem resistências. Todo bem praticado sempre tem uma resistência e é preciso ter esperança na semente lançada, na prática do bem, naquilo que nós podemos fazer de melhor e assim colaborarmos com a dinâmica do reino de Deus. Deus com certeza quer precisar de nós. Ele não precisaria se não quisesse. E Deus nos convida a isso, a acolhermos em nosso coração a palavra de Deus e a cultivarmos no mundo a boa palavra, a boa semente do reino de Deus, sermos mensageiros do Senhor e deixarmos os julgamentos para o dia do juízo final, deixarmos o julgamento para Deus e seus mensageiros. Apenas a Deus cabe julgar, a nós cabe trabalhar, cabe nos colocar à disposição e praticar o bem. E mesmo no meio do mundo, com essas tentações, com as dificuldades, mesmo com tantas coisas que podem dificultar a missão e a prática do reino de Deus, somos convidados a, com muita fé e esperança, podermos nos colocar à disposição e aprofundar esta compreensão. Sempre podermos aprofundar aquilo que acreditamos para podermos dar as razões da nossa fé, da nossa esperança. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e guarde, possa te dar o discernimento, a sabedoria, o conhecimento necessários para que tu possas ser um mensageiro, uma mensageira do reino dos céus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor, que Ele sempre te acompanhe.